Boa noite. Feliz ano novo a todos que eu ainda não cumprimentei. E com a graça de Deus, a gente tem todo um ano se abrindo diante de nós, né, novas oportunidades. E eu gostaria de conversar aqui com vocês, irmãos, sobre uma proposta, né? A gente fala sobre começar um ano e vem a ideia de recomeçar, né? Eu ouvi alguém falando em algum lugar sobre a ideia de que recomeçar, por vezes, é uma arte, né? A arte de recomeçar. E é bem importante a gente falar sobre recomeçar, porque o conceito de recomeçar, ele é diferente do conceito de começar algo. E parece bastante óbvio isso, mas quando a gente começa algo, a gente está falando sobre novidade, né? Então, toda vez que a gente começa algo, está relacionado a uma novidade. E novidade tem a ver com empolgação, com expectativas. Então, quando a gente vai começar algo novo, a gente ainda está ali tomado por aquele mistério, o que pode ser, né, o que vai ser. Então, a gente se empolga, a gente cria expectativas em relação a algo que é novo para nós, a gente vai começar. No entanto, a gente pode dizer assim, que começar é uma espécie de folha em branco. Então, é como se sua vida, ou esse estágio da sua vida, essa nova etapa da sua vida, fosse uma página em branco, na qual você vai ali começar a pintar, a desenhar, vai escrever ali, né, a sua vida, a sua arte e tudo mais. Agora, recomeçar é um pouco diferente, porque recomeçar, essa ideia de recomeçar não remete a algo que é novo. Recomeçar, ele tem a ver com lidar com algo que já é conhecido. Então, recomeçar, ele já vem com uma bagagem, uma carga, uma demanda de situações que a gente já conhece, que a gente já sabe. E, por vezes, essa bagagem, ela é acompanhada por frustração. Às vezes por medo, às vezes por desânimo, às vezes lembrar das coisas que a gente começou e que agora precisam ser retomadas, elas trazem lembranças para a gente, não muito agradável, por vezes. E se a gente fosse usar a mesma analogia da folha em branco para os começos, o recomeço seria a gente tomar uma folha que já está rasurada. Então, imagina você pegando a folha e essa folha já está cheia de desenhos, já está tudo rabiscada, e você precisa, então, analisar o que tem nesse papel, analisar o que aconteceu. Talvez você precise apagar muitas coisas, talvez precise passar uma borracha, talvez, de alguma forma, você precisa retomar aquilo que você estava fazendo, fazer direito, e isso gera várias situações em nossa vida, né? Vários medos, vários receios, aquela ideia assim de, será que vale a pena? A gente pensa aí, né, hoje de manhã foi mencionado sobre Neemias, e eu gosto muito de Neemias por causa disso. Uma vez, a cidade de Jerusalém foi um começo. Eles começaram a edificar a cidade do nada, né, construir a cidade de Jerusalém. Mas no contexto de Neemias, ele precisava de um recomeço. A cidade precisava ser recomeçada. E recomeçar ele tem a ver com espalhar ruínas, tirar as ruínas, você limpar novamente, você ver o que sobrou daquela estrutura e você começar de onde parou, né? E essa ideia de onde você parou está carregada de memórias, de lembranças, de imagens, enfim, que talvez você perdeu, né, e com o passar dos anos. Então, quando a gente pensa aqui nos recomeços, é importante a gente deixar bem claro que recomeço não é um começo, mas recomeço, ele não é um começo, mas também não é um final.
Isso é uma nota de esperança para nós, porque a gente sempre tem essa oportunidade. Nada está perdido, nada acabou. Com Deus, a gente sempre tem essa nota de esperança. Deus tem recomeços para nós. A gente pode recomeçar as coisas. E quando a gente pensa nessa ideia de final feliz, né, tudo acho que tem a ver com isso, né? A gente começa coisas com o objetivo de concluí-las, né, e essa conclusão vai nos trazer a felicidade. Então a gente gosta muito dessa noção assim de final feliz. Quem gostaria de ter um final feliz aí? Acho que todos nós, né? Todos nós gostaríamos de encerrar, de ter um final feliz para as nossas histórias, para as nossas relações, para os nossos empreendimentos. E quando a gente pensa aí nos livros, né, pensa aí nas histórias, nos filmes, nos livros que você gosta, você vai perceber que existe essa característica aqui. Via de regra, todos os finais felizes, eles partem de um recomeço. Pode ver, pode analisar as histórias que você vai perceber isso. Começou bem, de repente alguma coisa desordenou a vida, alguma coisa não deu certo, e a partir dessa noção assim de retoma, persevera, vai, insiste, e aí esse projeto ele vai se estabelecendo, e a gente pensa assim, nossa, que final feliz, que final grandioso, que final empolgante, mas você vai lembrando e fala, puxa, mas teve problema. Deu um monte de coisa errada para depois dar um monte de coisa certa, né? E eu acho que isso tem a ver com a nossa vida. A nossa vida ela não é um caminho gradual, né, que você começa e você vai progredindo e você termina feliz. A nossa vida ela tem a ver com os sobes e desces, né? Um dia está dando certo, no outro dia dá errado, um dia você ganha, no outro dia você perde, um dia você começa, no outro dia você para. E esse é o ponto. A gente está começando um ano e você pode vislumbrar assim, né, algumas resoluções para esse ano. Esse ano não precisa ser uma repetição do ano que passou. Você pode realizar coisas novas, você pode experimentar coisas novas, você pode crescer pessoalmente, espiritualmente, emocionalmente, mas a gente precisa ter essa noção. De qualquer forma, o que você for fazer com a sua vida está relacionado à ideia de recomeçar, à ideia de recomeços. E o Evangelho, quando a gente pensa aqui no ápice do Evangelho, é exatamente essa mensagem, é um recomeço. O Evangelho é sobre um homem chamado Jesus que morre e ressuscita. E a ressurreição é um belo exemplo para a gente do que é um recomeço. A morte, às vezes, significa essa ideia de fim, acabou. Agora a gente vai ter que abortar essa ideia, esse projeto, esse relacionamento. E aí a gente pensa nessa possibilidade de que, puxa, a minha vida com Deus está quase morta, mas ela pode ser ressuscitada, ela pode recomeçar. Puxa, o meu relacionamento conjugal não anda bem, mas dá para recomeçar isso. A minha relação com os meus amigos não está bem, mas dá para recomeçar. A minha relação com os irmãos da igreja, às vezes, não está bem, mas dá para recomeçar. Não é o fim quando a gente pensa na proposta do Evangelho e na transformação que o Evangelho pode gerar em nós. E é por isso que a gente fala sobre isso. A gente tem, às vezes, esses estágios diferentes na vida. Pensa aí no nascimento do filho, né? A gente tem aqui o presbítero Fabiano, né, que está aí prestes a ter essa experiência de nascer o filho dele, né? E o nascimento de um filho tem a ver com um começo. Está começando a vida dele, uma vida nova e novas experiências para os pais. No entanto, quando a gente pensa no relacionamento conjugal do presbítero Fabiano,
já começou faz tempo, né? E agora todos os investimentos para melhorar, as análises, elas vão partir dessa noção de recomeçar coisas, de retomar coisas de onde se parou. E assim é com a vida de cada um de nós. Tem coisas que a gente está começando, mas a maioria delas é um recomeço. A gente precisa retomar essas coisas, né? Isso tem a ver com a plantação de uma igreja, por exemplo. Quando a gente planta uma igreja, é algo novo, é um começo. Mas quando a gente pensa em revitalizar uma igreja, a gente está falando de recomeçar, de analisar, de ver onde a gente parou e retomar a partir daí. Quando a gente pensa em incluir hábitos novos na nossa vida, incluir hábitos que são positivos, isso pode ser algo novo, mas a ideia de manter, de perseverar, ela vai exigir recomeço, porque eu tenho certeza que você já fez um monte de promessas, que você já iniciou um monte de coisas e você parou no meio do caminho. E você parou e você fica pensando, eu preciso retomar, eu preciso fazer, né? Eu preciso continuar. Então, esses são exemplos assim de que o recomeço é uma espécie de noite dando lugar ao dia. O recomeço ele tem a ver com a ideia da morte dando lugar para a vida novamente. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura de um texto que está lá em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, a gente vai começar a ler do versículo 22, é uma biografia aqui, e ela é bem extensa, mas eu gostaria de ler esse trecho para a gente extrair algumas lições daqui, né? Então, Gênesis capítulo 32, os versos 22 até o 33, aqui a gente vai ler. Pode acompanhar a leitura aqui na tela também. Diz assim o texto: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir se me não abençoares. E perguntou-lhes, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó e dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Queridos, vocês já devem conhecer a história de Jacó. Se você quiser ler a biografia inteira, começa em Gênesis capítulo 25 e vai até o capítulo 50. Então, é bastante capítulos, bastante história. Mas a Bíblia, ela narra a biografia desse homem chamado Jacó. E, resumindo a biografia dele, por uma série de decisões, digamos assim, pouco republicanas, ele causou danos para a sua vida. E não só para a vida dele, mas ele causou danos e bagunçou a vida de muitas pessoas, né, que estavam com ele também. Se você lembrar um pouquinho da história, você vai ver que Jacó ele era uma espécie de trapaceiro nato. Ele tinha um dom, assim.
o dom de trapacear. Quem tem esse dom aí? Quero ver. Agora. E, gente, não sou eu que estou falando, porque eu gosto de Jacó, tá? Mas, olha só, no capítulo 27, o versículo 24, mostra um diálogo ali de Jacó com o seu pai, quando Jacó estava fingindo que era Esaú. O nome disso é trapaça. Jacó finge que é o seu irmão, ali num conluio com a mãe, né? E ele vai enganar o seu pai. E no versículo 24, do Gênesis 27, diz assim: e ele lhe disse, ou seja, o pai, né, Isaac pergunta, és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu, eu sou. Isso aqui é coisa de trapaceiro, gente, é coisa de sem vergonha, né? Porque Jacó não era Esaú, e ele sabia disso. No entanto, ele faz aqui essa trapaça com o seu pai, né? Engana o seu pai, que já não enxergava bem, né? E tem todo um plano ali maquiavélico para fingir que era o Esaú, que ele tinha pelos no braço, enfim. Então, tem todo um projeto, um planejamento ali para trapacear ali o seu pai. Mas não só o pai dele dá esse relato. O versículo 35 diz assim, respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Então, Esaú volta do campo, né, faz o prato ali para o seu pai, e quando ele vai buscar a bênção dele, o seu pai diz isso, veio o teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. E daí o 36, o Esaú vai falar, o Esaú diz assim, não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Então, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Então, o pai diz que foi enganado, né, por Jacó. O Esaú fala que por 2 vezes ele também foi enganado por Jacó. E aí, mais para frente, Jacó tem ele vai embora, ele vai conhecer ali o seu sogro, né, que vai ser o seu sogro, Labão, e eles fazem ali uma espécie de negócio entre os animais ali, tem todo um contexto ali. Mas lá no versículo 26, diz assim, e disse Labão a Jacó, que fizeste que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugistes ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria, cânticos e com tamboril e com harpa? E por que não me permitistes beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedestes insensatamente. Então, o Labão aqui, por 2 vezes, vai mencionar essa palavra, porque você me logrou. E lograr alguém é um sinônimo de enganar, né? Então, essa era uma característica bem comum em Jacó. Jacó tinha os seus jeitinhos ali, a sua forma de agir, e acabava que, por vezes, ele era enganado, mas ele também enganava bastante, né? Então, nós temos seu pai, nós temos o seu irmão, nós temos Labão falando isso, e não só eles, mas até o escritor aqui de Gênesis, ele menciona isso lá no versículo 20, o autor afirma, e Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. Então, até na narrativa, né, quem escreveu ali o Gênesis, ele não deixou de mencionar essa característica de Jacó. Então, Jacó, ele era um enganador. E, em certa altura aqui da vida de Jacó, essa que a gente fez a leitura, ele chegou numa encruzilhada, ele está entre a espada e o punhal, né, como diz o ditado. Por quê? Porque ele foge do seu sogro, ele leva embora as filhas dele, e o sogro está muito nervoso e está vindo atrás dele. Só que, ao mesmo tempo, Esaú está à procura dele, porque Esaú quer vingança, né? Esaú tinha jurado já Jacó de morte, e então ele está... Vocês lembram lá de Moisés, né, que quando chega diante do mar, e à frente está o mar e atrás está vindo o faraó. Aqui é a mesma coisa, Jacó está parado
atrás vem Labão e à frente dele tem Esaú vindo. Então ele está numa situação muito complicada. E ele precisou, aqui, né, eu acho que entra o ponto para a gente. Jacó precisou de uma oportunidade para recomeçar. É fato que Deus estava com ele, Deus abençoou Jacó de várias formas, mas ele tinha essa característica peculiar que o colocava em situações desastrosas, né? E ele, por várias decisões que tomou, estava agora nessa situação. As consequências chegaram. E então ele estava sendo perseguido ali pelo sogro e pelo próprio irmão que havia, né, o jurado de morte. Jacó, ele sai do plano, né, vamos dizer assim, ele cria situações, decisões que provavelmente ele não tinha pensado nas consequências. É aquela ideia de você estabelecer planos para a sua vida. E, de repente, você imagina um desfecho, só que você vai saindo do plano. Você se propõe a fazer determinadas coisas e não faz. E esse não fazer, ele não é neutro, ele vai gerar consequências opostas. E o Jacó, ele percebe, assim como muitos de nós, às vezes, que ele saiu do plano. Muitas pessoas chegam nessas situações onde eles pensam assim, não era para eu estar aqui. Eu sei que eu saí do plano. Não era para eu estar nessa situação. Eu sei que não era isso que Deus queria de mim. E a notícia, a boa notícia para nós, é que, como eu falei, Deus tem um recomeço para a gente. E esse recomeço de Deus é uma dádiva, é uma bênção, porque Deus, ele sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. A gente consegue sair dos planos que a gente estabelece, mas jamais a gente consegue sair dos planos que Deus tem para a nossa vida. Pode ser que a gente criou caminhos, pegou atalhos, a gente se deu mal em um monte de sentidos, mas essa ideia, essa noção de recomeço, ela está sempre aberta para nós. Porque Deus é soberano. Apesar de que nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas a Bíblia deixa claro que existe um propósito de Deus para a nossa vida. E a gente não consegue fugir dele. Isso é uma nota de esperança para nós. E o Jacó, ele é um exemplo disso, que por vezes, para a gente poder seguir em frente na nossa vida, a gente precisa voltar atrás às vezes. Tem textos da Bíblia que falam, né? Olha, veja bem aonde você caiu. Olha, retorna às primeiras obras. Existe essa ideia assim de você pensar e refletir, né? O que te fez cair? Onde você errou? O que você fez de errado? Volta lá e arruma isso daí. O texto aqui deixa evidente para nós que se a gente quer recomeçar, os recomeços, eles exigem humildade. E quando a gente pensa assim, o Jacó está vivendo um dilema que é relacional, envolve pessoas. Existe um ditado que diz que as coisas mais importantes da vida não são coisas. O que é mais importante na sua vida? São as pessoas. O que é mais importante para Deus? Pessoas. O que Jesus deixou como exemplo de o que é importante? Senão o relacionamento com Deus e o relacionamento uns com os outros. Então, aquilo que é caro para nós, aquilo que tem valor, de fato, não são coisas. Apesar de a gente viver numa sociedade que indica esse caminho. Às vezes, para se obter coisas, se sacrifica pessoas. Às vezes, para se obter posições, se sacrifica relacionamentos. E, às vezes, para você alcançar certos status, você precisa deixar de lado pessoas e relacionamentos. Só que, biblicamente falando, a gente tem essa ideia aqui de que as pessoas são importantes, as relações são importantes, a sua família é importante. Os seus amigos próximos que Deus colocou na sua vida são importantes.
a igreja que você congrega é importante. E claro que todas as dificuldades que aparecem que tem a ver com relacionamentos. E aí eu queria sugerir para você que quer desenvolver relacionamentos saudáveis, comprometidos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos segundo Deus. Se você deseja isso para a sua vida, se você deseja isso para a sua família, se você deseja isso para a sua igreja, saiba que recomeçar exige humildade. A gente mencionou aqui que decisões erradas, elas, por mais equivocadas que sejam, mas elas não afetam os planos de Deus. Pode ser que a gente não alcance eles no momento que era para alcançar. Mas Deus, ele vê as coisas, a vida, numa perspectiva diferente da nossa. A gente lembra lá de Abraão, né? Abraão recebeu uma promessa que ele teria um filho. E o que ele faz? Ele tenta ajudar Deus, ele pega um atalho e ele tem um filho. E é interessante que quando ele tem o filho Ismael, você tem esse ato na vida dele assim. Depois de 13 anos, Deus chama ele de novo e fala, agora vamos para frente? E isso é uma lição interessante porque Deus não sofre de ansiedade, Deus não tem problema com o tempo. Quem tem é a gente. E aí Abraão, ele sai do plano dele, né, daquilo que Deus falou, ele quis fazer do jeito dele, mas no final aquilo que Deus queria que acontecesse, aconteceu. Então foi do jeito que Deus quis. Né? E aí mesmo a gente pensando nessa ideia, Deus é soberano, nós somos responsáveis, mas assim, os recomeços, eles são oportunidades para a gente reconhecer os erros, e reconhecer o erro tem a ver com ser forjado, ter um caráter igual ao de Deus. É por isso que recomeçar exige humildade, porque humildade é necessário para que você consiga olhar para si mesmo e consiga perceber, reconhecer os erros. E essa é algo difícil de se fazer. Porque às vezes a gente quer criar uma ilusão de que as coisas não estão tão ruins quanto parecem. Mas a humildade, ela requer que a gente tenha honestidade. O que está em ruínas? O que está ruim? Como é que está a situação? Como é que está as suas relações? Como é que está a sua relação com Deus? Como está a sua relação com os seus familiares? Você tem algum relacionamento que está com dificuldades? Que está em frangalhos? É assim que a gente começa, e esse é o exercício que a humildade provoca em nós. Essa análise honesta da nossa vida relacional. E aí, talvez, né, assim como Jacó, você também tomou decisões erradas. Talvez você agiu de forma equivocada e as coisas ficaram complicadas para você também. Mas Deus pode transformar esses aparentes fins em recomeços, né? E a ideia é essa: reconheça onde você caiu e recomece. Esse é o conselho. Um recomeço à maneira de Deus começa na humildade, porque Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. É assim que funciona um recomeço à maneira de Deus. E a humildade, segundo Deus, ela requer uma postura de coração que se reflete em palavras, mas não só em palavras, se reflete em ações também. Olha só que interessante, o versículo 3 diz assim: então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isso. Olha que interessante, né? Uma transformação na postura de Jacó. Jacó, que era um enganador, que lograva as pessoas para ter benefício, agora ele se coloca numa posição de humildade e ele se chama a si mesmo de servo e chama o seu irmão
de Senhor, né? Então ele manda mensageiros, ele fala, olha, diga que o servo Jacó está mandando você falar ao Senhor, né, o Esaú. E no versículo 3, ele mesmo, né, quando eles chegam, ele até manda ali as mulheres, os filhos na frente, mas aí o versículo 5 diz, ele mesmo adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. E, para além das palavras, né, Jacó demonstra humildade em suas ações. Ele vai até o irmão, ele não apenas chama de Senhor e diz que é o seu servo, porque essas coisas, elas podem ser forjadas, forçadas também. Mas uma atitude dessa, ele vai a seu irmão, se dobra e faz isso, né, por 7 vezes, se prostra diante do seu irmão. E esse é um exemplo do que Jesus fez por nós também. É impossível a gente ver essa ideia, né, de uma humildade extrema, né, de se colocar numa posição de humildade, de simplicidade, de reconhecer o outro como maior. E aí ele se dobra diante do seu irmão e a gente vê Cristo fazendo isso, quando ele se esvazia da sua glória, ele deixa de ser quem ele era para se tornar quem nós somos. E aí a palavra de Deus nos instrui a que esse mesmo sentimento que havia em Cristo, habite também em nós, age em nós. Que a gente tenha esse sentimento. Que sentimento? Sentimento de humildade. De fazer o que for necessário para o bem, né, do próximo. Cristo fez isso e Cristo se doou. Jacó também, ele dá presentes, né? Ele traz presentes ali para agradar o seu irmão. E nós falamos muito sobre essa ideia de Cristo, né, como o presente de Deus que foi dado a nós. E com ele todas as dádivas celestiais. Nós somos enriquecidos, abençoados diariamente por causa de Cristo. Nós recebemos essa graça do Senhor, e a gente lembra que isso foi possível porque um dia ele se humilhou. Ele foi humilde até a morte, e morte de cruz, e doou a própria vida por nós, e é isso que nós também devemos fazer se queremos ter relacionamentos saudáveis, né? Que queremos ter recomeços. E o ponto 2 aqui, se recomeçar exige humildade, recomeçar também exige um encontro verdadeiro com Deus. Isso é um ponto que fica muito evidente aqui na experiência de Jacó. Versículo 26 diz, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó está ali no val de Jaboque, né? E ele tem essa experiência onde aparece um anjo aqui, um homem, né? E ele agarra esse homem e ele faz essa proposta que eu não vou deixar você ir embora até que você me abençoe. E por que será que Jacó fez isso? Jacó sabia por experiência própria que não haveria chance alguma de ele ser bem-sucedido sem a bênção de Deus. Essa é uma lição simples, mas que a gente deve guardar no nosso coração também. Não existe chance nenhuma de a gente ser bem-sucedido sem a bênção de Deus. E a bênção de Deus a gente alcança quando a gente se encontra com Deus. Versículo 30 diz, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Puxa, que bendito lugar, que bendito encontro Jacó teve. Vi Deus face a face. Eu tive um encontro com Deus. E esse encontro com Deus foi transformador para a sua vida. Aliás, né, a gente faz essa análise, né, o anjo ele toca na perna dele, né, no nervo da perna, e muda o andar dele. E é muito interessante porque ali teve essa mudança física, mas a gente sabe que na presença de Deus, algo sempre muda em nós. Deus muda a nossa forma de andar, é isso que Jacó representa. Deus toca em nós, e o toque de Deus em nossa vida nos faz andar de maneira diferente, nos faz viver de maneira diferente, nos faz pensar de maneira diferente,
nos faz falar de maneira diferente, nos faz agir de maneira diferente, porque o toque do Senhor, a experiência com o Senhor, ela nos transforma. E a gente se torna nova criatura. A gente vive de uma forma nova, a gente experimenta Deus de uma forma diferente e isso nos muda. Recomeço, segundo Deus, envolve encontro, envolve experiência. E essa experiência, ela nos salva. E, principalmente, ela nos salva de nós mesmos. Porque ela é instrutiva. A presença de Deus nos instrui, nos conduz. Jesus, a gente leu esse texto aqui na liturgia, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse encontro com Jesus é um encontro com a verdade, é um encontro com o caminho, é um encontro com a vida. Por que caminhos você quer seguir esse ano? A sugestão é caminhe pelo caminho verdadeiro que é Jesus. Se aproxime dele, busque um encontro com ele. E se você encontrar, não largue ele até que ele te abençoe. Porque sem a bênção de Deus, a gente não tem chance nenhuma. Só a bênção de Deus pode mudar os Esaús da vida. Mas também só a bênção de Deus pode mudar os Jacós da vida. Talvez você pense assim, eu estou lembrando aqui de situações, eu estou lembrando de algumas circunstâncias, e eu não sou o Jacó da história, talvez eu sou o Esaú. Ou você pensa assim, eu não sou o Esaú, eu sou o Jacó na história. Independente se você é um Esaú que foi enganado, que foi logrado, porque desconsiderou as coisas importantes e agora lamenta por isso, ou se você foi Jacó que percebeu as coisas mais altas, mas usou de má fé para ludibriar alguém, né, para enganar. A gente faz isso, né, de várias formas, de várias maneiras, mas o ponto aqui é que para os Esaús da vida, para os Jacós da vida, só existe uma solução, né, um encontro com Deus. Deus transforma a gente, e se Deus transforma a gente, as nossas relações elas podem ser transformadas também. Enfim, todos nós queremos um final feliz, onde o abraço do recomeço encerre o tempo de fuga em angústia. Só que o caminho apresentado aqui é o caminho de humildade e é o caminho de busca por Deus. Nós falamos aqui sobre a ideia de um final feliz e que todos nós queremos. E para os nossos relacionamentos terem um final feliz, a gente precisa desse caminho aqui. Porque desejar um final feliz, desejar relacionamentos saudáveis, é um desejo de todos nós. Mas não existe relacionamentos saudáveis que não sejam construídos. E não existe relacionamentos que sejam construídos de maneira adequada, segundo Deus, sem humildade e sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus. Esse é o grande segredo aqui. E talvez a gente pense assim, gostei da ideia, o final foi feliz, né? Essa situação, esse conflito, ele perseguiu Jacó por muito tempo, ele magoou Esaú por um longo tempo, mas agora, realmente, eles estão juntos aqui, se abraçaram, se perdoaram, que maravilha. Mas talvez você fale assim, mas essa não é a minha experiência. Talvez esse desfecho, de alguma forma, talvez algum relacionamento seu não terminou desse jeito. Você gostaria de que acabasse assim, vamos nos abraçar, vamos chorar e vamos recomeçar. E aí, o ponto é o seguinte, nem sempre é possível o recomeço. Nem sempre é possível a reconciliação. Mas uma lição que a gente aprende é a seguinte, se a reconciliação não for possível, que ela seja por causa do excesso de orgulho do outro e não pela ausência de humildade sua. Esse é sempre o ponto que a gente tem que pensar. Nem sempre as coisas vão terminar do jeito que a gente imagina, mas isso também é um recomeço.
A gente precisa recomeçar com essa consciência tranquila de que existe humildade em nosso coração, de que nós fizemos o que a gente tinha que fazer, de que o esforço da nossa parte foi feito e de que nós estamos buscando a Deus neste processo. Se a gente está buscando a Deus, se a gente está num caminho de humildade, as chances de a gente terminar com um abraço reconciliador é muito grande. Mas mesmo que não seja possível, a gente vai se sentir, né, aliviado pelo fato de que essas questões relacionais, elas não dependem apenas de uma das partes. E eu falo isso porque, às vezes, a gente encontra muitas pessoas frustradas, né? Então, assim, rompimentos de relação são comuns, né? Cada vez mais as relações são superficiais, cada vez mais as pessoas sentem essa facilidade. Qualquer coisa a gente rompe, porque é superficial. Relacionamentos superficiais, eles rompem facilmente. Mas a gente tem aqui na história de Jacó as consequências disso, né? A gente tem na história de Jacó também essas indicações, né, para que a reconciliação sempre aconteça, os recomeços sempre aconteçam. Então, queridos, eu peço que você feche seus olhos, nós vamos orar e pensar aqui nessa ideia de recomeçar, nessa ideia de reconciliar, pensando na obra de Cristo, pensando naquilo que Cristo fez por nós, sendo o exemplo máximo de humildade, mostrando para a gente o caminho que a gente deve andar, mostrando para a gente que a experiência com Deus, um relacionamento com Deus, ele pode nos mudar, pode nos transformar, pode transformar as circunstâncias também. Senhor, nós nos colocamos em Sua presença e com um coração aberto a Deus para ouvir a Sua voz. O nosso desejo é iniciar esse ano tendo esse encontro com o Senhor. Um encontro com o Senhor que pode mudar a nossa vida e mudar também as nossas relações. Talvez, Deus, nós desejamos e planejamos muitas coisas que não aconteceram. Nós planejamos e talvez vislumbramos muitos desfechos que não aconteceram. E aí a gente precisa do Senhor em nossa vida, a gente precisa da Sua graça, a gente precisa da Sua bênção. Talvez, como Jacó, cometemos falhas, cometemos erros, e esses erros custaram relacionamentos, mas, como nós falamos aqui, o Senhor é um Deus que tem sempre recomeços para nós. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de revermos as nossas vidas, de revermos as nossas posturas, de reavaliarmos as nossas relações e de vermos se estamos, de fato, agindo da maneira correta. E o exemplo máximo para nós é Cristo, que mesmo nós sendo seus inimigos, mesmo sendo pecadores, mesmo nós, ó Deus, vivendo uma vida errada, desregrada muitas vezes, longe de Deus, mas o Senhor, por sua misericórdia, enviou o seu Filho que um dia nos alcançou, que um dia perdoou os nossos pecados, que um dia nos deu a possibilidade de experimentarmos essa nova vida. E a gente tem essa esperança